Olá pessoal, espero que esteja tudo bem convosco e esta vez eu gostaria de falar sobre assuntos recentes, situações muito recentes, digamos assim. Ultimamente têm acontecido algumas coisas relacionadas com África e com africanos, ou seja, pessoas como eu, pessoas como eu. Ultimamente temos visto notícias em todo o mundo, jornais, internet e etc., onde falam especificamente sobre um caso, aliás, dois casos em concreto. O primeiro caso que eu gostaria de falar um pouco é sobre o caso dos médicos franceses que sugeriram testes de vacina ou de vacinas contra, aliás, sobre o coronavírus ou o Covid-19. Por mais que a pessoa não queira falar sobre esse vírus, a pessoa é obrigada a falar. E o que é que estes médicos fizeram? Estes médicos, em um debate televisivo, sugeriram que fossem efetuados testes para a nova vacina em África. Nós sabemos bem que nada disto é novo. Sabemos bem que este mesmo pessoal, estas pessoas, sempre fizeram este tipo de testes e coisas do género em África. Não é nada de novo, não surpreende ninguém. Mas é uma das primeiras vezes, ou a primeira vez, que eu vejo este tipo de pessoas, se é que eu posso chamar este tipo de gente, de pessoas, a sugerir abertamente na televisão. Ou seja, não basta certas coisas que a França continua a fazer em África, fez no passado e continua a fazer em África. Já não basta isso, já não basta certos países africanos continuarem a injetar capital, injetar dinheiro nos cofres do Banco da França. Ainda este tipo de gente sugere que realizem-se testes de um vírus no solo e em pessoas africanas. Eu, na minha forma de pensar, eu digo que isto é uma autêntica falta de respeito. Porque é assim, se não é bom na Europa, se não é bom na América, porquê que haveria de ser bom na África ou em África? Não devia ser assim. Mas como este tipo de pessoas durante séculos trataram africanos e negros abaixo de cão, pior do que eles tratavam os seus próprios animais de estimação, hoje em dia vemos isto, porque isto de normal não tem nada. Antes de mais, isto é um vírus que não tem nada a ver com a África. Isto não nasceu na África. Não cresceu na África. De repente, aparece em África. Existem pouquíssimos casos em África, mas, no entanto, querem que os testes sejam feitos em África. Onde é que está a lógica disto? Porquê que a França não fez os testes em solo francês? Eu acho que a França tem população suficiente para isso, ou não? Nós temos que deixar de pôr certas pessoas do pedestal como se um determinado povo fossem semideuses e outros fossem, sei lá, animais ou algo do género. Isto, na minha perspectiva, tem que acabar. Mas avançando um pouco mais, como se tudo isso já não fosse pouco, a China. Eu não sei se vocês têm visto a forma como este país ou este regime tem tratado os africanos no seu próprio país.
na China, neste caso. Como é que é possível um país que segundo eles dizem, eu não acredito muito, né, mas segundo eles dizem que o vírus nasceu lá no mercado que eles vendem animais vivos e matam os tais animais na hora. Eles dizem que o vírus nasceu lá. Ok, suponhamos que o vírus nasceu lá. Como é que é possível hoje em dia nós estamos a ver notícias de que a China esvazia hotéis onde estão lá pessoas africanas, ou seja, põem as pessoas africanas na rua e, como se não bastasse, põem ali certos panfletos a dizer que não querem pessoas africanas nem sequer a frequentar o McDonald's. Isto são notícias. Isto anda a passar nos jornais, na televisão, na internet. Isto são factos. Isto não são coisas que eu estou aqui a inventar. Quer dizer, primeiro permitem que as pessoas entrem na China, vivam na China, e de repente há uma crise dessas que eles próprios criaram. Nem vou discutir como, cada um acredita no que quiser, não é? E depois ainda tentam acusar o africano de ser o culpado disso tudo. Mas isso é bom, de certa forma isso é bom. Porque pessoas como eu, pessoas de pele escura, africanas, têm a mania, o mau hábito de tratar certos povos como se fossem deuses. E essa é paga quando a coisa fica preta, que é mais uma expressão racista, mas que é uma expressão que se usa aí, por aí. Quando a coisa fica preta, esse é o pagamento que pessoas como eu e outras têm. Ou seja, em África e provavelmente o resto do mundo, os tais chineses são tratados como seres especiais. Mas depois é vermos como é que estes mesmos chineses tratam os africanos no seu país. Mas não são só os chineses que fazem isso. Isso são coisas que vê-se aqui na Europa, onde eu estou, vê-se na América, vê-se em todo o mundo. Ou seja, as pessoas não gostam do preto, as pessoas não gostam do africano, mas, no entanto, todas querem meter a mão em África. Ou seja, as suas empresas vão para a África, exploram os africanos, pagam-lhes mal e porcamente e, no entanto, ainda vêm com essas faltas de respeito. É bom, sabem, o povo, é bom que o povo não se esqueça disso, porque é assim, o coronavírus, mais dia menos dia, vai passar, vai acabar. Só que vocês, africanos, como eu, têm que começar a abrir os olhos. Têm que começar a abrir os olhos, porque é assim. Onde é que estão as autoridades africanas? Porquê é que as autoridades africanas não se manifestam? Quer dizer, o africano é maltratado no mundo inteiro, mas raramente as autoridades africanas manifestam-se. Porquê? Porquê? Porquê é que tem que ser cidadãos comuns a porem o dedo na ferida, a falarem sobre estas coisas? Aí é que está a raiz do problema. Porque se todas as vezes em que o africano fosse vítima explícita de racismo, as autoridades africanas manifestassem-se, provavelmente certas coisas que passam-se no dia de hoje não estariam a acontecer. Coisas tais como pessoas terem a falta de respeito de sugerir que vão fazer testes em humanos em África. Vejam bem a falta de respeito. Vejam bem a falta de respeito que é também em um país. Aquele é um regime, aquele também não engana ninguém, não é? Mas é um país onde pessoas que pagaram
para estar em hotéis são postas na rua. Pessoas que pagaram para entrar no McDonald's são postas na rua. E ninguém diz nada. Estão com medo do quê? O problema é que muitas das vezes as pessoas são vendidas, já venderam alma ao diabo e depois têm medo de falar as coisas como elas são. Talvez esse seja o problema, mas principalmente africanos não tenham memória curta. Não tenham memória curta. Este tipo de faltas de respeito não podem estar continuamente a serem ignorados. Não estou a dizer para ninguém, para as pessoas retaliarem com violência contra os chineses. Mas alguma coisa tem que ser feita. Porque no século XXI não podemos andar aqui a comer e calar, a levar com faltas de respeito e nem sequer protestar. Mas lá está, é como o Martin Luther King uma vez disse muito bem. Quando nós vemos o mal e não dizemos nada, nós estamos a cooperar com esse mal. Ele disse em outras palavras, mas foi mais ou menos isso. Portanto, o mínimo que nós podemos fazer é protestar. Basicamente era isso que eu queria dizer. Se acharem que vale a pena, subscrevam o canal, comentem, estejam à vontade. Fiquem bem e mantenham-se seguros.